Em um triângulo de vértices A, B e C, são dados B igual a π sobre 2, C igual a π sobre 3 e o lado BC igual a 1 centímetro. Se o lado AB é o diâmetro de uma circunferência, então a área da parte do triângulo ABC externa à circunferência em centímetros quadrados é... Então tá, pessoal, aqui está a organização do nosso problema. O problema que está falando para a gente que existe um triângulo ABC, retângulo aqui em B, de tal forma que o ângulo C mede 60 graus, o lado BC aqui mede 1 centímetros, e além disso, o lado AB, tá vendo? O lado AB é o diâmetro de uma circunferência, o diâmetro de uma circunferência. O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule a área do triângulo externa à circunferência. A área do triângulo ABC externa à circunferência. Então, o que ele quer que a gente calcule, pessoal, é essa área aqui, ó. Essa aqui, que eu estou destacando aqui para você, ó. Essa é a área do triângulo externa à circunferência, não é verdade? Ah, então tá, vamos lá. Isso aqui que ele quer que a gente calcule. Muito bem, muito bem. Bom, a fim de calcular essa área, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar esse setor, vamos considerar aqui o centro da circunferência, né? O, aqui um pontinho T, aqui o centro da circunferência, aqui um pontinho T. E aí eu vou considerar esse raio OT aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Isso, muito bem. Bom, então, vê se você vai concordar comigo. A área pedida vai ser o quê? Vai ser a área desse quadrilátero BOTC, na verdade? A área do quadrilátero BOTC, vamos colocar assim, ó, a área do quadrilátero BOTC, na verdade, BOTC, menos a área desse setor, né? A área do setor. A área do setor. Muito bem. E mais, a área desse quadrilátero BOTC eu vou dividir em duas. Eu vou dividir aqui em dois triângulos, né? Vou traçar aqui o OC. Vou traçar OC. Ó, traçando aqui OC. Muito bem. Então, ó, a área do quadrilátero BOTC vai ser a área do triângulo BOC mais a área do triângulo OTC. Tá? Então, organizando aqui, ó, a área vai ser igual à área do triângulo BOC, mais a área do triângulo OTC, menos a área do setor. Excelente, pronto, aqui está a organização do problema. Agora a gente tem que fazer conta, não é verdade? Temos que fazer conta. Muito bem. A fim de calcular o diâmetro aqui AB, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. A gente sabe que esse ângulo aqui em cima é 60 graus, informação do problema. E em relação a esse ângulo de 60 graus, AB é o cateto oposto e BC é o cateto adjacente. O que envolve o cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então você vai escrever lá, tangente de 60 graus é igual a AB, né? Segmento AB, sobre o BC, que é 1, né? A tangente de 60 é quanto? A tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a AB sobre 1, ou seja, é igual a AB, ou seja, a medida do segmento AB é igual a raiz de 3 centímetros. Pronto, é maravilha. AB mede raiz de 3 centímetros. Bom, então, se AB é raiz de 3 centímetros, o raio da circunferência é raiz de 3 sobre 2. A gente já sabe que aqui é raiz de 3 sobre 2, olha essa medida aqui. E essa aqui também é raiz de 3 sobre 2. E com isso, a gente já consegue calcular a área do triângulo BOC, na verdade? Porque o triângulo BOC é um triângulo retângulo. Como eu conheço os dois catetos, basta fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Então vamos às contas aqui, ó. A área é igual a área de BOC, é meio de cateto vezes cateto. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1. Excelente. A área de BOC já calculamos. Agora eu devo calcular a área do triângulo OTC. O que fazer para calcular a área do triângulo OTC? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. OT também é um raio, né? Aqui é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Para eu calcular a área de OTC, eu preciso determinar esse
pedacinho aqui CT, que eu vou chamar de X, né? Vou chamar de X. Para isso, a gente vai usar uma propriedade de geometria que diz o seguinte, a potência de um ponto, né? Que diz o seguinte, 1 ao quadrado é igual a x vezes AC. Lembra dessa propriedade? 1 ao quadrado é igual a x vezes AC. Eu quero calcular o x aqui. Então vamos registrar isso aqui, ó. 1 ao quadrado é igual a quem? A x vezes AC. Potência de um ponto, pessoal. Potência de um ponto. Vezes AC, segmento AC. Bom, será que eu consigo calcular AC, pessoal? Consigo. Por quê? Porque esse ângulo aqui, olha, por exemplo, ele é 30... Ou você pode olhar para esse aqui mesmo, ó. Olha para esse ângulo aqui em cima que a gente sabe que é 60 graus. Eu preciso calcular AC, não é verdade? Olhe para o triângulo ABC. Ângulo de 60 graus. Esse 1 aqui é o cateto adjacente. AC que eu quero calcular é a hipotenusa. O que envolve o cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então você escreve assim, ó, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a quem? A 1 sobre AC. AC que eu quero determinar. Aí, maravilha. Cosseno de 60 é meio, é igual a 1 sobre AC. Aí, multiplicando cruzado, você vai concluir que o segmento AC, a hipotenusa do triângulo ABC, vai ser o quê? 2 centímetros. Excelente, excelente. Olha só, já sei que AC mede 2 centímetros. Volte para cá a fim de determinar o x. Vai ficar 1 é igual a x vezes o AC, que é 2. E, portanto, o x vai dar 1 meio. 1 meio ou 0,5 centímetros. Excelente, excelente. Muito bem. Agora eu consigo calcular a área do triângulo OTC, uma vez que esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo aqui, ele vai medir quanto? Ele vai medir 150 graus. Mas por que 150 graus? Vamos pensar por que ele vai ser 150 graus? Eu estou te dizendo que esse ângulo aqui, olha, ele vai medir 150 graus. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, esse ângulo aqui é 60, na verdade, isso aqui é 60, então esse aqui vai ser 30. Esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Logo, esse ângulo aqui, ó, melhor dizendo, vamos fazer o seguinte, não vamos olhar para esse ângulo aqui não, vamos olhar para o seguinte, para esse ângulo aqui em cima, olha, esse ângulo aqui em cima, que também vai ser 30 graus. Ó, esse ângulo aqui também vai ser 30 graus. Por que vai ser 30 graus? Porque aqui é raio, né? Isso aqui é raio, isso aqui também é raio, portanto esse triângulo é isósceles. 30 graus, aí você vai concluir que esse ângulo aqui é 150 graus. Muito bem. Agora, então, eu tenho condições de determinar a área do triângulo OTC. Por quê? Porque eu conheço do triângulo OTC dois lados, um lado, dois lados, e o ângulo por ele subtendido. Sempre que isso ocorrer, você consegue calcular a área da seguinte forma. Metade, né? Meio de lado vezes lado, ou seja, de x, que é meio, vezes esse lado aqui, que é raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 150. Seno de 150 graus. Excelente. Agora, menos a área do setor. Bom, a fim de calcular a área do setor, basta olhar para esse ângulo. Agora sim, vamos considerar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser 60 graus, né? Porque ele é o dobro do ângulo inscrito, tá vendo? É o dobro do ângulo inscrito, 60 graus. Então, a área do setor, que tem um ângulo central aqui de 60 graus, vai ser 1/6 da área da circunferência. Na verdade, 1/6 da área desse círculo aí. Então, vai ser πr ao quadrado dividido por 6. Então, menos π vezes o raio. Qual é o raio? A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dividido por 6. Questão bacana isso aí, não é verdade? Vamos lá, vamos finalizar aqui. Vamos lá. A área vai ser igual, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 8. Raiz de 3 sobre 8. Vezes o seno de 150, que é o mesmo que seno de 30, que vai dar 1 meio. E aqui vai ficar π vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, 3π sobre 4. 3π sobre 4, então menos 3π sobre 4, ainda sobre 6. Pouco mais, a área vai ser igual a raiz de 3 sobre 4, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 16. Vou fazer meio que direto aqui, ó.
Raiz de 3 sobre 4 é 4 raiz de 3 sobre 16. Aqui tem 1 raiz de 3 sobre 16, então vai dar 5 raiz de 3 sobre 16. 5 raiz de 3 sobre 16. E aqui o que dá para simplificar? Dá para simplificar esse 3 com esse 6, vai sobrar 2, né? Então, menos π sobre 4 dividido por 2, π sobre 8. Π sobre 8. Pronto. Aqui está o valor da área em centímetros quadrados. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.